Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o capítulo 4, que traz como título Forma e Movimentos da Terra. Esse é um capítulo bem interessante que vai trazer algumas informações sobre o nosso planeta Terra, o planeta em que nós vivemos. Vamos para frente. A Terra no espaço. Primeiramente, gente, eu quero mostrar essas duas gravuras, né? o, dia, o dia e a noite, não é isso? Em dois lugares diferentes. Então aí vai um exercício para vocês pensar um minutinho. Quais são os dois astros mais importantes para a humanidade? Pense aí e eu volto já. Agora, a segundo item. Qual a importância do Sol para nós e da Lua? Então, gente, pensa aí um pouquinho, reflitam sobre essas duas questões. E veja bem, aqui nessa introdução, ele vai mostrar os assuntos que nós vamos ver nesse capítulo. Bem interessante. Vamos para frente. Desvendando o universo. Nós sabemos que o universo é tudo aquilo que existe, é isso? E aí tem uma definição precisa que diz o seguinte: é o conjunto dos astros, além dos espaços vazios que existem entre eles. Então, esses espaços vazios totalmente não está vazio. Existem minúsculas partículas de poeira cósmica. Essa distância entre eu e vocês, Ave Maria, tem uma poeira cósmica imensa, certo? E aí se fala o seguinte: conjunto dos astros. E aí são todos aqueles que formam o universo. As estrelas, os planetas, os satélites naturais, cometa, entre outros. Ok? E aí deu para você ver essa imagem aí que imagem bonita, né? Da Terra no universo. Vamos para frente. A Terra, mais especificamente a superfície, é, portanto, a nossa morada, como também as dos demais seres vivos, certo? E aí nós temos o seguinte: a Terra orbita ao redor de uma estrela, o Sol. Professor, me diga o que é orbita. É o trajeto que a Terra faz. Esse trajeto, o caminho que ela faz em torno do Sol, de uma forma elíptica. E aí nós vamos conhecer um pouquinho, mais um pouquinho do Sol. O Sol, cuja luminosidade e cuja temperatura transmitida por seus raios possibilita a existência de vida no planeta e influenciam sua dinâmica física, climática e hidrológica. O Sol é importante, gente, né? Quando a Terra faz o seu movimento de rotação, nós temos aí as noites e os dias. E tu já pensou se a Terra não fizesse esse movimento? De um lado seria muito quente, do outro seria muito frio, certo? Então, o Sol é importante para a vida no planeta Terra. A vida na Terra também sofre uma influência muito importante, a da Lua, o satélite natural que orbita o nosso planeta. Enquanto a Terra faz o seu trajeto em volta do Sol, né, a Lua, que é o satélite natural da Terra, faz sua órbita em volta da Terra. Bem interessante. Vejamos aí as características sobre o Sol.
uma imagem dessa bonita, não é isso? Que daqui uns dias nós vamos contemplá-la. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Mas isso aí é o seguinte: o Sol ele é indispensável para a vida na Terra, pois o calor e a luz solar fornecem energia vital para os vegetais, os animais e os seres microscópicos. Então veja bem aí a importância do Sol, não é isso? A energia vinda do Sol também é responsável pela formação dos ventos, pela evaporação das águas, pelas variações da temperatura do ar e por outros fenômenos na superfície terrestre. Também vale lembrar que essa energia que vem do Sol, ela também é transformada, certo? Em energia para o uso doméstico, a energia solar, chamada energia solar. Muito bem, gente. Vamos aí para mais outro. A Lua é o astro que se encontra mais próximo do nosso planeta, certo? Então, não existe atmosfera nem água na forma líquida. Isso significa que lá não há vento, chuva, rios, lagos, bem como nenhuma forma de vida. E aí nós temos uma imagem, né, da Lua, lá no alto, não é isso? E depois nós temos o homem na superfície lunar. Vamos lá. A principal influência que a Lua exerce sobre a superfície da Terra ocorre em relação às marés, isto é, a subida e a descida do nível das águas dos mares e oceanos. Mas lá na frente, nós vamos estudar isso aí, a proximidade da Lua em relação à Terra e suas consequências. E aí, pela força da gravidade, a Terra atrai a Lua e mantém esse astro orbitando-a. Ao mesmo tempo, a Lua exerce uma força de atração gravitacional sobre a Terra. Então a gente vê o seguinte, que o maior sempre atrai o menor. A estrela, o Sol, ele atrai todos os planetas, né, à sua volta, certo? O nosso sistema solar, ele é formado pelos planetas que giram em torno de uma estrela, que é o Sol. Vamos prosseguir. O item 2, a forma da Terra. Veja bem aí o seguinte. Durante muito tempo, pensava-se que a Terra era perfeitamente esférica, como uma bola, ou até plana como um disco. E aí essas ideias hoje perseguem aí ainda gente discutindo a forma da Terra, achando que Terra é plana. Os primeiros registros conhecidos que mostram que a Terra é esférica datam da Grécia Antiga. Acredite-se que, por volta dos séculos 6 ou 5 a.C., alguns matemáticos gregos já concebiam uma Terra esférica. Imagine uma pessoa sentada, fazendo observação ao céu, e do nada dizer, a Terra é esférica. Então, durante o século 3 a.C., esse estudioso matemático Eratóstenes calculou a circunferência do planeta e a sua medida. 39.700 quilômetros. Chegou bem pertinho da atual medida, não é isso? Foi bastante próxima da realidade, um feito notável para a antiguidade. Veja bem que a geografia é muito interessante, gente, porque ela vai buscar coisas antigas, né, que alguns pensadores, estudiosos, astrônomos, né, geógrafos, conseguiram fazer uma análise antiga e chegar a ser comparada com a atualidade. Muito bem. E aí temos um outro estudioso, Cláudio Ptolomeu, de 100 a 170.
Ele apresentou um sistema denominado geocêntrico, que afirmava que a Terra seria o centro do universo e os outros corpos celestes, planetas, estrelas, meteoros, etc., cometas e, aliás, descreviam órbita ao seu redor. Nesse período aí, né, a Terra seria o centro. Praticamente todos os planetas giravam em torno dele. Isso era um pensamento antigo. Mas, na verdade, o Copérnico provou que os planetas, incluindo a Terra, orbitam em torno do Sol, no chamado modelo heliocêntrico. E aí, o que chegou na realidade, Copérnico, né, chegou mais à realidade, né, do sistema solar, e dizer que a Terra circulava em torno de uma estrela. A esfericidade da Terra só foi demonstrada em 1521, quando Fernando de Magalhães atravessou o Oceano Pacífico na sua primeira viagem de circunnavegação, chegando à costa oriental da Ásia. Então ele percebeu, certo, que durante um período, um certo tempo, em direção ao oceano, o horizonte praticamente, as embarcações desapareciam. Então ele teve essa ideia, né, memorável de dizer que a Terra também era esférica. E aí, gente, chegou a hora da gente dizer o seguinte: graças aos avanços dos recursos tecnológicos, tornou-se possível medir a Terra com precisão. O valor real da circunferência da Terra é de aproximadamente 39.900 km nas áreas polares e de 40.100 na linha do Equador. Então veja aí que na linha do Equador ela é mais larga, né? Então por isso que nós dizemos o seguinte, que a Terra ela não é uma esfera perfeita, é isso? Ela tem um certo achatamento nos polos. Isso aí nós vamos ver na frente. Então, esse formato arredondado e com ligeiro achatamento nos polos e diferentes medidas no perímetro da circunferência do planeta no Equador e nos polos é chamado de geóide. É isso? E aí vocês dizem aquela definição bem simples. Geóide é o quê? É o formato da Terra, onde ela é uma esfera, certo? Com um achatamento nos polos. Beleza. Entendendo, não é isso? E aí, gente, chegou o final da nossa aula de hoje. Então tem aí a agenda, certo? Classe, resolver as atividades do livro, texto e ação, página 80. E um trabalhozinho para vocês durante esse período aí de férias. Com base na aula de hoje, do capítulo 4, item 1 e 2, crie uma história em quadrinhos, contando aquilo que você aprendeu e que chamou mais atenção a respeito do planeta Terra. Seu texto deve ter no mínimo 4 quadrinhos e o seguinte título: A Terra, o planeta descoberto. E aí na agenda que vocês vão receber, vai todos os detalhes desse trabalho, por onde enviar, né, e a data do envio desse trabalho. Gente, eu quero que vocês tenham aí umas férias boas, tranquilo, e se cuide, viu? Se cuide aí por conta do coronavírus. E aí eu coloquei mais um lembrete para vocês. Aí a Liga Anti-Coronavírus, né? Sabonete, a maravilha, água sensata e o potente álcool em gel. Eles lutam para manter o coronavírus bem longe de vocês. Um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima.